neoliberalismo progressista não é algo novo. Quando Nancy Fraser, uma filósofa que tem tentado expandir a concepção de capitalismo, quando ela cunhou o termo, ela se referia a um processo que nos Estados Unidos já dura mais de 30 anos. O marco inicial que ela destaca é a posse de Bill Clinton como presidente em 1992. Naquele momento, Clinton promoveu uma articulação de forças que renovou o Partido Democrata e deu uma cara nova para o neoliberalismo estadunidense. Essa articulação desmontou o modelo de social-democracia que imperava desde os anos 30. E aí, por um lado, o que houve foi o desmantelamento do aparelho industrial norte-americano, com a ascensão do sistema financeiro como força hegemônica, que trouxe consigo aí o fim dos grandes sindicatos operários e tal. E o capitalismo industrial deu lugar a um capitalismo cognitivo, né, no qual o valor produtivo do trabalho material e intelectual se destaca mais. E, de outro lado, isso gerou alterações profundas na subjetividade coletiva, em especial com a operação ideológica de valorizar o indivíduo não mais no seu caráter como cidadão, mas sim agora em sua posição como consumidor. E aí assentou-se como uma dominante a subjetividade neoliberal, que é uma subjetividade individualista, fragmentária. E a esquerda, no esforço de se adaptar a esse cenário, ela foi sendo capturada ideologicamente por essa subjetividade dominante. Aconteceu uma conversão da igualdade como princípio moral, que norteava as lutas dessa esquerda, para a meritocracia como princípio moral basilar. E aí, identificando o progresso como meritocracia em vez da igualdade, a esquerda passou a considerar como emancipação a ascensão de uma pequena elite de mulheres, gays e outras minorias supostamente talentosas na hierarquia corporativa, ao invés de lutar justamente contra essa hierarquia como era antes. A Nancy Fraser, é ela que comenta essas coisas, ela chega a chamar inclusive de feminismo empresarial e termos assim, esse conjunto de orientações que norteou a lógica desses movimentos. O neoliberalismo progressista, então, ele capturou os ideais de emancipação de um lado e os interesses financistas do outro, unindo-nos num amálgama que hegemonizou toda a política ocidental, pelo menos até a ascensão do que a mesma Nancy Fraser chama de populismo reacionário. Mas antes de falar desse populismo, vamos falar um pouco do neoliberalismo progressista no Brasil. O primeiro esforço de aplicação concreta desse neoliberalismo no nosso país foi com o Fernando Collor, muito radical, e como nós sabemos, deu errado. E pouco tempo depois veio o Fernando Henrique, que deu continuidade, dessa vez de uma maneira mais racional. E quando eu falo racional, é racional no sentido, não no sentido de juízo de valor, juízo positivo, mas racional no sentido técnico, instrumental. O Fernando Henrique assentou seu projeto de desestatização e de neoliberalização do Estado num consenso construído com a sociedade que foi forjado em torno do plano real. Isso é diferente de Collor, que tentou tomar medidas radicais sem ter um fator político concreto, que legitimasse isso fora sua própria imagem. Então foi assim que Fernando Henrique deu as bases para a financiarização e terceirização da indústria brasileira, da economia em geral, desindustrializou o país e enfraqueceu também os movimentos populares, já que grande parte da força vinha dos sindicatos operários. FHC também reduziu o poder da soberania popular, ao dar autonomia demais para certos entes do Estado, praticamente transformando-os em corporação de ofício, que agem segundo interesses próprios. Daí o Ministério Público, o Banco Central, os tribunais de contas, por aí vai. E esse projeto, como a gente sabe, redundou em fracasso, não só no Brasil. Esse neoliberalismo nos anos 90 já tinha fracassado em grande parte do mundo. Você já teve aí crise da Rússia, crise da Ásia, crise do México, crise da Argentina, e por aí vai. E a economia brasileira deu uma desmantelada em 99, que deu as bases para, pelo menos as condições objetivas, para uma vitória eleitoral da oposição, que se deu com Lula em 2002. Ocorre que Lula e o PT não tinham um projeto de transformação. E eu falo isso sem ser ofensivo ao PT, porque na verdade eles mesmos nunca se colocaram esse desafio de reconstruir o Estado sob novas premissas. O problema é que se você não tem um projeto alternativo para o país, a única opção que lhe resta é gerenciar o projeto que já está em curso. E esse projeto consistia no neoliberalismo vigente desde a FHC. E como o PT era um partido de base popular consolidada, à medida que o governo gerenciava a economia sob marcos fortemente ortodoxos, neoliberais, por outro lado concedia benefícios, expandia alguns direitos. Amparado aí no boom das commodities, no bom momento da economia mundial e tal, o governo Lula gerou resultados bastante positivos, nos dados econômicos, sociais. O problema aí é que você teve uma melhoria muito superficial. Eu não falo isso por questão de opinião.
Como Lula se restringia a gerenciar os recursos, tendo um olhar cativo para a população mais pobre e tal, para educação, saúde, por aí vai, o que ele fez na prática foi promover uma redistribuição mais equitativa dos recursos, né? Incorporando bastante essas áreas, outras áreas sociais, enfim. O problema é que a distribuição de recursos, ainda que seja importante, ela é apenas o item final do ciclo produtivo do capital, né? Assim, as relações de produção permaneciam intactas, presas ao paradigma do capitalismo cognitivo, né? Como já falei, assim como os meios de produção fundamentais, né? Aqueles setores estratégicos da economia, que tendo sido passado por Fernando Henrique das mãos públicas para privadas, não retornaram ao Estado com o governo PT, né? E aí mesmo esses meios de produção se tornaram dependentes de recursos que não adivinham mais os interesses dos estados, mas a conveniência dos bancos, né? Que se tornaram força hegemônica também no Brasil, né? E aí nas décadas anteriores havia uma diferença fundamental, né? Porque ali no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, bem ou mal, era o Estado que regulava os interesses imediatos das empresas de acordo com os interesses do resto da população, né? Uma vez que as empresas visam apenas ao lucro. E a princípio não há nenhum mal nisso, né? O problema é que o Estado perdeu esse caráter regulador e o sistema financeiro é que passou a ocupar a posição de subordinar governos e população segundo os interesses imediatos de investidores particulares, que a gente não sabe nem onde é que está. Então, assim, a maior expressão da superficialidade está no que diz o próprio Márcio Postman, um intelectual petista muito destacado, que escreveu ainda durante o governo Lula um livro cujo título é uma pergunta, né? Nova classe média. É uma pergunta que ironizava o discurso dominante. Naquela época se falava muito que o governo Lula tinha criado um país de classe média e tal. Nada mais enganoso, né? Então diz o Márcio Postman, entende-se que não se trata da emergência de uma nova classe, muito menos de uma classe média. O que há de fato é uma orientação alienante sem fim, orquestrada para o sequestro do debate sobre a natureza e a dinâmica das mudanças econômicas e sociais, incapaz de permitir a politização classista do fenômeno de transformação da estrutura social e sua comparação com outros períodos dinâmicos do Brasil, né? Então, assim, em outras palavras, esses termos reducionistas, classe média, sei lá o quê, eles serviam para alienar a população e fazê-la não entender que o mais importante é mudar a estrutura da economia, da produção, e não somente distribuir melhor os recursos, né? Então, o PT, diferentemente dos tucanos, como eu falei, detinha uma ampla inserção nos movimentos populares. E foi assim que, enquanto garantia lucros bilionários para o sistema financeiro e mantinha um modelo de governança totalmente fisiológico, né, baseado em corrupção, etc., em outra direção ele oferecia bons números sociais, isso tudo legitimava a assertividade das medidas governamentais e propiciava a ascensão de segmentos historicamente excluídos na vida social brasileira. Expressa muitas vezes em chavões, né, como o filho do pedreiro também vai virar doutor, essas coisas todas. O problema aí é que nós tivemos no Brasil, assim como eu falei que ocorreu nos Estados Unidos, isso não é por acaso, afinal o que acontece aqui tem sido diretamente influenciado pelo que acontece lá. Ocorreu aí uma conversão do discurso emancipatório, né, transitando da lógica da igualdade para a lógica da meritocracia. Então a inclusão desses segmentos nas universidades, nas empresas, a hipervalorização da inclusão de representantes de minorias em posições de comando e tal, tudo isso, que isoladamente representa, sim, avanços civilizacionais, terminou legitimando, né, o discurso neoliberal e a sua subjetividade típica. Como eu falei, uma subjetividade individualista, fragmentária, balizada na lógica do indivíduo como consumidor, né? E o efeito disso, como podemos extrair desse próprio trecho do Postman, é a despolitização em massa da população, né? E aí ela foi, mesmo durante os governos petistas, paulatinamente capturada por movimentos estratégicos de outros grupos religiosos, empresariais, etc. O exemplo é a ascensão vertiginosa do neopentecostalismo, a posição praticamente blindada do agronegócio, o crescimento de fenômenos da indústria cultural, como o sertanejo universitário, né, que é influenciado, né, e financiado pelo agropop, e a emergência de discursos políticos, né, conservadores. Por aí vai, né? E aí decorre que, amparado pela legitimidade popular decorrente dos bons resultados econômicos e pela garantia do status quo dos grandes rentistas, os governos petistas surfaram na onda realmente por um tempo. O problema é que no fim do ciclo de commodities decorrente lá da crise de 2008, essa lua de mel acabou, né? Então o Brasil, assim como outros países, o neoliberalismo entrou em frangalhos, né? E aí as pautas progressistas foram juntos. Então a resposta popular a essa crise, ela não veio no questionamento à estrutura econômica. Na verdade, ela vem sempre no questionamento à sua superestrutura política, né?
Daí a tal crise da democracia, sobre a qual tanto se falou, tanto se escreveu, né? Vários best-sellers, tipo Como as Democracias Morrem, sei lá o quê. Esse próprio livro aqui, né? A Grande Regressão, do qual eu extraí o artigo da Nancy Fraser. Só que o que nós tínhamos não era um questionamento à democracia em si, mas sim dessa democracia que está aí, né? Amparada por um sustentáculo financeirizado, que responde mal às demandas da população, de melhoria de qualidade de vida, de promoção de garantias básicas, etc. Então, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, o que veio foi desemprego galopante, paralisação da economia e a ascensão de novas forças políticas. O problema é que essas forças políticas não reclamavam avanços progressistas, expansão de direitos, mas sim retrocessos em temas fundamentais, né, e o endurecimento do discurso contra políticas de cunho social, né? Então, como a esquerda estava presa a um paradigma diretamente ligado a um projeto político derrotado, e esse paradigma é o neoliberalismo progressista, o que cresceu foi o populismo reacionário, né? E aí a esquerda, seus coletivos, eles foram fortemente estereotipados nesse processo, marcados como ressentidos, como defensores de privilégios, enfim. E a esquerda passou a confrontar esse cenário de maneira desarticulada, reativa em geral, né? E o populismo reacionário, como sabemos, né, não respondeu bem a nenhum dos problemas que existem, também os seus personagens, né, em geral sujeitos desqualificados, como Trump, Bolsonaro, eles sequer têm competência para conseguir compreender a centralidade dos temas. Né? Só que mesmo assim eles mantinham e mantêm uma forte base social, amparada tão somente num discurso de teor moral, né, questionando a integridade das forças que, quando estavam no poder, foram marcadas pelo fisiologismo, pela corrupção, pela promoção de vantagens aos amigos do rei, essas coisas. E o pior de tudo é que a incapacidade da esquerda de se projetar de maneira qualificada tornou-a refém justamente daqueles mesmos que levaram o país à desgraça, né? Que é o sistema financeiro e os seus agentes na política. Quando eu falo de agentes, me refiro, por exemplo, ao Centrão, né? Embora não sejam só eles. E agora estamos aqui, em 2023, e o que temos visto é apenas o mesmo filme antigo. Um governo com um discurso de forte apelo popular, com uma gerência firme que não permite mudar o modelo de política econômica que há 30 anos mantém o país no buraco. Né? As minorias elas têm fortemente apoiado o governo, mas dificilmente vão ganhar muita coisa se não houver mudanças fundamentais. Em geral, os ícones ligados a essas minorias, eles pegaram cargos menores, né, orçamentos primários, de teor muito mais simbólicos do que com a capacidade real de promover mudanças sensíveis na vida desses segmentos. Né? Enquanto isso, os juros permanecem nos mais altos do mundo e nenhuma palha concreta é movida para destituir, por exemplo, a direção do Banco Central, colocada lá pelo Bolsonaro. Né? E o Banco Central é a matriz, é quem conduz a política econômica, enfim. Então uma coisa é patente, a lógica de polarização entre neoliberalismo progressista e populismo reacionário não tende a produzir bons resultados em nenhum lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos eles estão há 20 anos votando no menos pior e mesmo assim os Bushes e os Trumps vencem as eleições. Né? Na Europa da mesma forma. Né? Pode pegar o exemplo mais dramático que é o da França, democracia mais consolidada do continente, né? E que há vários pleitos eles têm elegido neoliberais de marca maior, né? Porque seus segundos turnos sempre têm a presença carimbada do extremismo de direita, né? Representado pela Marine Le Pen. Então, assim, no Brasil, se ficarmos somente na perfumaria e nada for feito na estrutura, estaremos caminhando exatamente nessa direção.